E aí, galera, sejam bem-vindos ao Microfonia. Aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores do rock and roll de microfone para microfone. Meu nome é Bruna Calcanhoto Galvão e eu vou levar vocês por essa aventura na música. Eu vou estar aqui com vocês toda semana para conversar com quem vive de rock e contar as novidades da cena de Porto Alegre e quem sabe de fora também. Quem produz a Microfonia sou eu e a minha amiga e colega de curso Lúcia Centeno. Nós estamos nas redes sociais do nosso monstrinho Microfonia. Sigam o @microfonia podcast, que sempre vai ter alguma doideira por lá. É isso que você quer? Então toma. No episódio de hoje, vamos conversar com Van Foster, artista pop e rock de São Paulo. Enfim, se apresenta para o pessoal do Microfonia e muito obrigada por ter aceitado a entrevista. Muito obrigado. Vamos lá, bora nessa. Eu sou o Van Foster, eu moro em São Paulo, tenho 25 anos e eu sou cantor, performer e trabalho com audiovisual em geral. Então eu tô com uns projetos que eu quero conversar e mostrar para vocês hoje, do que vai vir esse ano, e é isso. E conta pra gente como foi o nascimento do Van Foster e as inúmeras facetas que eu vejo que tu criou de ti mesmo. Sim, com 18 anos eu comecei a fazer faculdade de artes visuais na Belas Artes aqui de São Paulo. E eu sempre tive muita vontade de fazer performance. Porque eu venho, tipo, da música. Na verdade, eu acho que eu vi mais o visual do que a música primeiro. Então, quando eu via, tipo, shows do Kiss, que meu tio me mostrava, ou quando eu via, tipo, David Bowie, um clipe dele, ou quando eu via, tipo, Axl Rose com uma cueca no palco, eu falava, nossa, isso é maravilhoso. Tipo, a pessoa cria uma persona que não é um normal, assim, que você vai ver no dia a dia, no cotidiano, para você estar no spotlight, tipo, no palco. Então, eu sempre gostei muito de performers em geral, mas aí eu comecei a fazer artes visuais para me entender como artista, entender como que funcionava esse mundo, e dentro disso eu comecei a ir para festas. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a ir para festas na Augusta, aqui em São Paulo, e aí eu ia numa festa aqui, outra festa ali, aí tinha festa de rock, de pop, e comecei a tocar como DJ nessas festas. E logo com isso, eu comecei a performar nessas festas. Então, eu não precisava estar fazendo um DJ set, mas eu ia fazer uma performance minha. Então, eu criava, tipo, um número, assim, ou algo criativo para mostrar do meu corpo, e eu ia para essas festas. E aí foi onde que meu nome real é Vitor Monteiro, enfim. E eu tava me apresentando como Vitor Monteiro. Eu achava muito comum, muito normal, sabe? Tipo, não, vamos ter que fazer um nomezinho. E aí eu, para não ficar essa confusão do que é o meu trabalho e minha vida real, eu fui e criei Van Foxter, que Van, na verdade, é uma homenagem para minha avó, que chama Sullivan. E eu pego também o Van de referência meio vampiresca, tipo Van Helsing, aquela coisa Van Halen, entendeu? Meio rock, enfim. E Foxter é segredo. Sendo um artista homem performático que usa e abusa de maquiagens e perucas e muitas vezes andrógeno, como é lidar com o preconceito de pessoas que não aceitam que homens também podem usar maquiagem, por exemplo? É um assunto muito complicado, assim, porque eu já faço isso desde 2014. Na verdade, eu faço isso desde a escola, né? Eu tenho uma história engraçada que era Halloween, eu acho que de 2012, assim, eu devia ter uns 16 anos. E eu decidi, tipo, me maquiar na escola, tipo, no Halloween. Aí eu pintei minha cara de Paul Stanley do Kiss na sala de aula, e aí, tipo, minha professora de história falou, ih, é isso aí, tipo, pode fazer e tal, porque era uma aula vaga. Aí eu me maquiei, e aí o pessoal da sala ficou tudo inspirado. Vamos... Aí todo mundo fez um tipo de maquiagem em si. Aí eu fui chamado para a diretoria porque eu estava inspirando as pessoas a serem excêntricos da escola. Aí ia passar isso para as outras salas de aula e tal. Aí eu comecei a brigar com eles.
Mas as meninas vêm todos os dias maquiadas, com esses blush na cara que tá horrível, essas lentes que são péssimas, eu não posso fazer minha fantasia. Aí eles, não, que não sei o quê, enfim. Aí deu isso. Mas desde sempre eu fui, tipo, desde bem novo eu fui meio rebelde, assim. Mas voltando no assunto de ser um homem e usar maquiagem, peruca, é sempre isso que eu pontuava desde 2015 mesmo, que eu criei o meu alter ego, tipo, o meu codinome Van Foxter, que eu ia para as festas, eu ia me apresentar, tocar como DJ, e muita gente confundia com o movimento drag, que na verdade tem um quê drag, sim, essa questão de você se montar, sair da sua zona de conforto, explorar seu corpo, mas eu acredito que eu não coloco essa classificação drag em mim. Eu tenho uma persona que é drag, que depois a gente fala sobre. Só que no começo eu não via muito como se fosse uma drag. Era como se seria uma exploração de um corpo meu, que eu me vejo com corpo masculino, não é só a questão tipo do órgão genital, enfim, mas eu me identifico no masculino em si, e é explorar por que justamente um homem não pode usar maquiagem, por que um homem não pode usar peruca, não pode usar roupas que são tidas como femininas, e porque é só uma peça, sabe? É material. O que está dentro da gente, está dentro da gente. Então, eu não acredito que tenha uma problemática grande na minha cabeça, mas para as pessoas tem. Então, o que eu falei que é meio complicado é porque muita gente me confunde como se eu fosse uma pessoa transexual ou como se eu fosse drag ou como se eu usasse essas roupas de uma forma de fetiche. E na verdade não é bem isso, sabe? Eu tento explorar o máximo que eu posso ir com o meu corpo. Isso vai muito do como que a pessoa vai ler. Mas o que eu joguei tá ali para eles, entendeu? Mas eu sei muito bem o que eu sou, eu sei muito bem o que eu represento para mim, e o que a sociedade pensar, o problema já não é mais meu. Como eu digo sempre, roupas não têm gênero. Não tem gênero. Na verdade, o que é E tu, gênero, né? Enfim. pois é. E tu quer contar pra gente e apresentar, no caso, cada persona tua que eu vi tu postando no Instagram cada dia uma persona? Uhum. Deixa eu pensar aqui se eu. Porque é mais fácil eu mostrar com imagens, né? Eu vou ver se eu tenho essas imagens aqui. Eu vou compartilhar minha tela, pode ser? Tá vendo? Então, sim. Então tá. Eu vou começar com esse aqui primeiro, que é a primeira faceta, que na verdade é basicamente como que eu tô caracterizado hoje, como que eu vou estar caracterizado nos próximos meses, porque esse eu não coloquei nomes, eu coloquei número um, faceta número 2, 3, porque eu acho que a gente colocar um nome cria uma versão maior e, tipo, tá tudo dentro da minha cabeça, sabe? É tudo uma projeção minha. Então, é minha faceta número um. E essa faceta, na verdade, eu quero explicar o que vai ser o conceito, que eu vou lançar um EP esse ano, e cada música do EP vai ser uma faceta diferente. E cada faceta e cada música vai falar sobre um problema, uma dificuldade, um medo que eu, como ser humano, tive, e eu acredito que talvez eu consiga atingir pessoas com cada tópicos que eu vou tratar. E a primeira música, ela chama Here Alone, e é a única música que vai ser em inglês, vai ser o primeiro single, e é a única que vai ser em inglês, e fala sobre solidão. Eu compus essa música ano passado, porque eu tava muito. Tipo, eu moro sozinho, eu comecei a morar sozinho ano passado, então eu comecei a me sentir muito solitário, mas ao mesmo tempo eu comecei a ver que essa solidão, na verdade, foi muito boa para eu passar, para me entender como ser humano e ter um autoconhecimento sobre quem eu sou, o que que eu gosto, minhas qualidades, meus defeitos. E a música basicamente trata sobre você buscar esse autoconhecimento sem você ter interferência de outras pessoas. Porque você estar sozinho muitas vezes não é ruim, é muito bom para você
se libertar, para você tirar todo o sofrimento que você, tipo, passou com julgamentos dos outros, igual a gente estava conversando sobre preconceito em si, e você se entender como ser humano, sabe? Então, a música fala sobre isso. E aí, na estética visual, é muito inspirado nos meus ídolos, como Mick Jagger, David Bowie, essa, o Jim Morrison. É esse rapaz que ele é um rockstar, entendeu? Ele tem uma alma, um corpo livre, e ele, ao mesmo tempo que ele é muito confidente, ele é muito introspectivo. E eu ia gravar o clipe dessa música agora essa semana, só que aí entrou um lockdown em São Paulo, e aí o sonho acabou por enquanto. Não Entendo, acabou, né? aqui Mas, tá a bandeira preta. meu Deus. Pois Mas, é. enfim. Aí, essa próxima persona é número 2, e o nome dessa música chama A Teia. Essa música é um... Eu não quero dar muito spoiler, porque senão perde muita graça. Mas ela é uma música bem contemporânea. Eu esqueci de avisar que cada música vai ser um gênero diferente, assim. Só que tem um quê que todas vão ser ligadas. E eu acho que é meio que surpresa que, acho que escutando vocês vão entendendo. Eu Mas tô curiosa. essa segunda música, ela tem um quê contemporâneo. Eu vou estar explorando muito da música mais eletrônica e latina nessa música, por mais que a estética dela seja gótica. Que o primeiro não é gótico, o primeiro é mais essa rockstar, essa coisa glam, vibes. Esse já é mais gótico, é uma coisa mais romântica, mais TikToker contemporânea, sabe? E o que é interessante de eu falar é que assim que eu finalizar a divulgação da primeira música, eu vou entrar nessa estética realmente. Então, todo dia que eu sair na rua, que eu aparecer em algum lugar, internet, eu vou estar com esse cabelo cinza, eu vou estar entrando realmente na persona, sabe? E falando sobre essa música, ela fala sobre procrastinação. E ela vai ser um feat com uma cantora bem legal, ela é bem conhecida do Brasil e tá super legal, eu tô muito ansioso para entrar logo e trabalhar em cima dela. Aí, passar para o próximo. É um garoto ordinário brasileiro, latino, que ele não se preocupa com muita coisa material, nem estética, ele é muito solar, ele é uma pessoa simples, comum. E é meio que meu oposto, né? Mas dentro de mim também tem essa pessoa, sabe? Eu comecei a pensar muito sobre por que de tanta informação, sendo que muitas vezes na nossa vida a gente pode ser muito simples, sabe? E sendo simples também tá as riquezas das coisas, sabe? E essa música, eu não vou falar o nome, mas ela se trata sobre um fracasso. Tipo, o medo do fracasso e você se sentir como um fracasso no amor. Eu aê. Aí o próximo é a drag. A drag, na verdade, ela Eu tem amei nome. a roupa meio Madonna Blonde Ambition. Sei. É de umas estilistas, uma dupla de estilistas amigas minhas aqui de São Paulo, que elas têm essa estética anos 80, assim, tipo, glam, divas pop, glam metal, glam rock, assim, elas são maravilhosas, chama Dupla Venenosa o nome da marca, se alguém quiser, Amei. tá fazendo divulgação, mas essa persona, ela na verdade tem um nome, chama Mônaco, e o nome Mônaco veio porque minha mãe chama Mônica, e aí eu quis dar uma homenagem pra minha mãe, né? Sempre garotinho de família. E garotinho não, né? Garotinha, nesse caso. E essa música, ela vai falar sobre prazer, e é só isso que eu posso falar, mas é um popzão, assim, que... Enfim. A última é um ser pós-humano. Você pode ler como se fosse um alienígena, como se fosse um Club Kid, mas é você explorar no seu corpo e na sua alma o que é a estética, o que é a vida, o que é o seu conhecimento,
E o que que é você estar vivo, sabe? Então é colocar todo o universo dentro de você e colocar isso pra fora. Então o tema dessa música é sobre libertação e também vai ser um feat com um cantor bem legal aqui do Brasil. E é isso, as personas. E serão 5 músicas. Eu espero que consiga lançar todas as músicas esse ano, mas a gente tem que ir vendo por conta de logística, a gente não tem certeza de nada, né? Nesse momento. Nem nós temos. E como está sendo tocar esses projetos no meio de uma pandemia? Tipo, por exemplo, se tem bandeira preta e fecha um estúdio, daí como é que faz para terminar uma música, por exemplo? Não faz, né? Mentira, tipo, você... Na verdade, esse meu projeto, eu queria falar que já faz 5 anos que eu tô tentando, tipo, entender o que que seria isso e só agora ele tá tomando forma, sabe? Eu já tinha planejado de lançar com outras músicas no passado, mas eu não tava, tipo, sentindo que era essas músicas, não tava sentindo que era o conceito. E agora eu consigo, tipo, na pandemia mesmo, foi onde que eu consegui refinar isso, foi do momento que eu passei sozinho, sabe? E eu passei um mês no Rio de Janeiro, na casa de um amigo meu, que ele é produtor, o Eric, o Eric da banda Maldita, ele tá produzindo também, a primeira música foi ele que produziu, e a gente produziu numa casa dele lá no Rio de Janeiro, a gente estava totalmente isolado e ele tem um estúdio dentro da casa. E aí eu passei um mês, fiz 7 músicas lá com ele, com a Mayara, que é a esposa dele, e foi muito legal a troca que a gente passou ali. Mas a gente tava, tipo, isso foi em agosto do ano passado, que era onde que eu não tava saindo nem para ir no mercado, sabe? Eu tava totalmente isolado aqui na minha casa. E aí eu falei, ai, se eu ficar aqui eu vou ficar mal. Eu fui para lá, fiquei com eles um mês e voltei. E foi ótimo, assim, para mim ter esse lugar da produção. E eu também tenho que conciliar as coisas com o meu trabalho, né? Eu sou diretor criativo no audiovisual, então eu tenho muita demanda, assim, porque eu preciso fazer dinheiro, né, gente? Se eu não ganho com música, a gente tem que fazer com outra coisa. Mas eu preciso também conciliar, mais na questão da pandemia mesmo, agora que deu esse lockdown, eu basicamente estou me cuidando bastante. Eu só estou vendo as pessoas do trabalho, que é o Eric e o Hélio, que é um outro amigo meu produtor. Então eu vou nos estúdios deles aqui em São Paulo, mas agora com esse momento não tem como eu finalizar vocal, sair de casa. Na sexta-feira eu fui fazer alguns vocais de umas outras músicas, mas agora eu vou ter que esperar, tipo, esse período para produzir. E a questão do clipe também, que ia ser gravado, tipo, essa semana, agora adiou e eu não sei quando que vai ser, provavelmente em abril, mas vai ficando para frente, né? Então, eu sou um artista independente, tudo que eu tô fazendo sai do meu bolso, entendeu? Eu tenho também a ajuda dos meus amigos que estão dando uma força, das pessoas que eu trabalho, dos contatos que eu tenho, mas ao mesmo tempo é tudo independente, eu não tenho uma gravadora, eu não tenho nada, tipo, basicamente eu sou a pessoa que também, além de ser o artista, eu sou meu empresário para organizar o meu produtor executivo, então é difícil, mas uma hora sai, entendeu? O importante é não desistir. É. No clipe Embuste, no qual eu amo ficar ouvindo essa música sem parar, como foi o processo de criação, tanto a música quanto o clipe, que parece uma coisa meio vampiresca também. O embuste, eu acho muito engraçado porque você sabe quando os artistas, tipo, eu fico me sentindo aquele artista que, tipo, vai falar da música e odeia a música, assim, depois de um tempo. Eu não gosto muito da música. Tipo o Axton com o Sweet Shadow Mine. Eu não sou muito fã da música. Eu acho que o que ela representou na época, assim, pra mim, é que, na verdade, eu vou falar bem o behind the scenes, a música demorou muito tempo para ser lançada. Tipo, eu tinha feito ela no meio de 2017 e ela só foi lançada, tipo, no meio de 2018, um ano depois. E era bem naquela época que todo mundo tava falando em Boost, era o meme do momento. E eu tinha entre ela e uma outra música para ser escolhida para ser lançada, que eu não lancei a outra, inclusive.
E aí eu escolhi essa, porque eu falei, eu quero fazer uma música para ser tocada em balada, eu quero fazer uma música pop que fica na cabeça, dançante, que as pessoas não vão parar de cantar. Realmente E, ficou na minha cabeça um tempo. e aí eu fiz ela. Eu tava fazendo faculdade de produção musical nessa época, e eu fiz com um amigo meu, o Pedro Del Rio. A gente compôs, e aí eu fui passar para um produtor, o Marcos Maia, que produziu a música, e aí ele fez todo o instrumento, a produção, que o instrumental eu fiz com o Pedro Del Rio, a gente compôs junto, e ele fez a produção em si, a mixagem em si, e aí virou aquilo. E isso foi a música, e a música, na verdade, ela tinha uma versão mais dramática, mais teatral, que era tipo, que o começo tem esse quê, né? De você está perdendo. Só que a música basicamente era isso, assim, tipo, a música inteira. E depois que virou o popzão, assim. Mas tem uma versão acústica dela. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a meio que divulgar essa música. Eu tava fazendo já. Estavam me chamando para fazer uns shows, uns DJ set. Então eu comecei a divulgar a música antes dela ser lançada. Então eu cantava ao vivo acústico. E aí, no final de 2017, eu fui agredido na rua. Tipo, aconteceu uma situação bem ruim, assim, que eu não gosto de lembrar. Eu fui agredido na rua e eu entrei meio que numa crise de pânico e ansiedade muito grande depois desse episódio. E aí, em 2018, eu comecei, isso me deu também um fogo de, não, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que lançar, e aí eu fui no corre para fazer essa música ser lançada. E o clipe, aí eu comecei a produção da música real com o Marcos Maia, aí ele finalizou, e o clipe eu falei, nossa, eu quero fazer, aí eu comecei a desenhar, tipo, eu não tenho aqui, mas eu comecei a desenhar um storyboard de como que seria o clipe, das minhas ideias e tal, e fui juntando uns amigos meus, que foi a Gabriela Dilla e o Gustavo, o Gu011, que a gente, e o Enzo também, o Enzo Vieira, a gente se reuniu e começamos a pensar o que a gente podia fazer. E aí, no mesmo tempo, eu tinha lançado a música no Spotify, em plataformas digitais em si, e foi uma coisa bem legal, porque, tipo, no Instagram, na época, eu tinha um engajamento legal, então as pessoas começaram a compartilhar, e e aí, basicamente, tipo, a gente foi se unindo, o Dan, um amigo meu também, pegou e falou, eu consigo o equipamento da minha faculdade, ele fazia audiovisual, eu consigo o equipamento da minha faculdade. Aí a Dila e o Gu tinham uns equipamentos também, umas iluminações, a gente foi juntando tudo. Aí eu gravei na casa da Priscila, de uma amiga minha, que foi na Serra da Cantareira, o clipe, e chamei, tipo, todas as pessoas que estão no clipe são meus amigos. E eu fui chamando as pessoas que eu achava mais legais, assim. Eu chamei muita gente para ir. E eu não tinha dinheiro, todo mundo fez na parceria, tipo, porque eu acho que acreditavam em mim, sabe? E consegui reunir uma equipe bem legal. E a gente foi para casa dessa minha amiga e o que eu gastei, na verdade, foi com transporte, com alimentação. E o clipe mesmo conta a história que é aquela coisa de você. Eu me inspirei super no Kill Bill, que é um dos meus filmes favoritos, e é tipo, Amo também. a vingança é um prato que se come frio. Então, no começo, aquela cena que eu tô no chão, eu queria fazer como se fosse uma coisa da cena da personagem do Kill Bill no chão, morrendo, quando ela leva um tiro, que ela tá no casamento, ela leva um tiro, então... Só que assim, no caso, ela não morreu. Então, basicamente, foi essa coisa atrás do clipe. E foi também um manifesto do que eu passei, tá ligado? Tipo, de tá naquele ambiente que eu quase morri quando eu fui agredido. Eu fiquei, tipo, 2 semanas sem conseguir andar, quase. E foi aquela coisa, uma pessoa vai tentar me matar, que no caso essa pessoa eu tirei que fosse um embuste, e aí eu vou unir todas as minhas forças, que foi o que eu fiz no clipe, unir todo mundo que acredita em mim, que gosta de mim, que eu amo essas pessoas também, e essas pessoas vão atrás do lugar que me fez mal e que te faz mal, e a gente tá ali junto, porque
a gente pode acontecer uma coisa, mas o apoio que a gente tem dos nossos é muito forte, sabe? E aí foi todo esse rolê que acontece, a gente sequestra o embuste, porque ele tentou me matar, e aí a gente, infelizmente, tem que queimar a energia ruim, entendeu? E aí no clipe depois dá uma rebobinada e volta pro começo. Eu achei o clipe muito legal, foi muito uma criatividade minha. Eu acho que esteticamente eu poderia melhorar muitas coisas, porque hoje em dia eu trabalho com audiovisual, justamente pelo clipe, mas eu achei que eu consegui realizar um sonho meu, que era fazer um clipe e passar minha mensagem, minha visão, sabe, das coisas, estético que eu estava sentindo naquela época. E eu acho que foi bem, assim, foi um aprendizado bem legal, sabe? Mas com o aprendizado, eu também eu tirei muita expectativa daquilo, eu estava com muita expectativa. Então, começou a ter uma divulgação aqui, outra ali, eu fui chamado para sair numa revista, eu fui chamado... Só que, ao mesmo tempo, eu esperava mais, e aí eu entrei em depressão. E aí eu fiquei um bom tempo sem lançar nada, porque eu comecei a me auto-sabotar, auto-duvidar de mim, porque eu fui muito numa fúria daquela situação que eu passei. Eu falei, eu preciso fazer as coisas agora, porque eu não tenho tempo mais, eu posso morrer a qualquer momento, tipo, qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento, mas eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí, quando eu lancei, eu esperava que isso ia mudar minha vida. E eu tinha trancado minha faculdade para basicamente viver de música, de arte, eu ia me dar os rolês inteiros. Só que minha cabeça não estava muito boa, sabe? Eu estava dependendo da minha mãe também, eu precisava fazer alguma coisa para minha vida, começar a ter meu dinheiro, sabe? Eu já tinha, tipo, 22 anos de idade. E aí eu comecei a me cobrar muito, ainda mais no momento que o país começou com o presidente que a gente tem hoje em dia. Então foi um rolê assim muito grande e eu entrei em depressão e fiquei um bom tempo sem fazer produções de música. Eu tinha já uma música engatilhada, que é o Karma, que depois a gente fala sobre. Tinha essa outra música engatilhada e eu só fui lançar a música do Karma, que já estava pronta, em janeiro de 2019. E eu, inclusive, fiz um clipe para a música do Karma que eu nunca lancei. Então, porque eu me cobro muito, assim, sabe? Entendo. Eu também me cobro demais. E qual a tua principal inspiração de estilo? Eu vejo muito de Bowie, Lady Gaga, mas qual seria o ponto máximo de inspiração? Eu acho que é uma pesquisa que é sempre feita na vida. Minha inspiração vai em pessoas, artistas, eu saio na rua, encontro alguém que eu acho que me trouxe alguma... Porque não é só estético, a gente está falando sobre estético, mas como pessoa, se eu conheço uma pessoa que ela falou uma frase, essa frase vai ficar em mim. A gente sempre, né, tá construindo e pegando. Mas falando os meus Ney Matogrosso, com certeza, David Bowie, Kiss, Lady Gaga, Elvira, Rainha das Trevas, que basicamente eu sou filho dela. E uma coisa muito interessante também, que eu descobri esses dias, que tinha um grupo nos anos 70 chamado Dizzy Croquettes, que eles que inspiraram o Ney Matogrosso a fazer a maquiagem que ele fez no vídeo de Sangue Latino nos Secos e Molhados, aquela maquiagem cara branca com olho preto, que foi inspirado no Kiss. E esse grupo, eles viajaram o mundo inteiro, então eles influenciaram o lado da maquiagem no mundo inteiro, sabe? E, uma outra pessoa que eu não posso esquecer é o Scream J. Hawkins, que ele é um baita de um performer. Ele que tem essa travei. Vocês entenderam? Excentricidade. Ele tem isso dentro dele. E é meio que isso, mas ultimamente também eu me inspiro, como a gente tem um Instagram agora muito forte, eu vou descobrindo artistas ou não artistas, pessoas da moda que eu acho muito legal, eles me passam uma energia muito grandiosa. E tem o Jenkin Van Zyl, tem a Nadia Lee Cohen, que é uma diretora, que ela também visualmente é perfeita, tem o Mark Forney, que é um influencer que ele é da Espanha, latino,
gatíssimo. E isso me inspira, assim, eu acho bonito e eu quero tirar tudo isso pra mim, sabe? Mas eu acho que os mais mesmos foram aqueles que eu citei. David Bowie, Lady Gaga, Kiss, enfim. Hum. E qual foi o seu momento mais impactante na carreira? Eu acho que ainda não teve um que eu... Não, na verdade teve. Alguns que... O clipe, o lançamento do clipe que eu fiz também, teve um evento do lançamento, foi muito, muito bonito, porque só tinha pessoas que eu amava e tinha umas pessoas que eu não conhecia também, mas me conheciam, foram para assistir o clipe e todo mundo sabia cantar música, eu chorei, minha mãe tava, meus melhores amigos estavam, foi muito bonito. Um outro que foi bem legal foi quando eu saí na revista Elle, que eu posei com a Isabelle Fontana, foi fotografado pelo Bob Wolferson e foi muito legal também, foi no mesmo momento lá do Embush. Mas musicalmente eu já toquei em festivais, assim, teve um festival que eu toquei como DJ que teve mais de 15 mil pessoas assistindo, então o meu tava fechado, morrendo de medo, mas também foi muito forte. Outro lugar também, é sempre as pequenas coisas, tipo, uma vez eu fui para Maringá, que me chamaram para cantar numa festa e tinha fãs lá meus, sabe? Me pararam na rua e é uma coisa que eu não me vejo como famoso, mas o reconhecimento das pessoas é muito legal, sabe? E valida muito meu trabalho como artista. E agora eu quero consolidar meu trabalho como artista e manter isso. E vamos ver o que vai dar, sabe? Eu não tenho Vai dar muita tudo certo. expectativa, não tenho muita expectativa, mas eu tenho muito sonho. Só que ao mesmo tempo que eu tenho muito sonho, eu também tenho uma coisa que eu coloco na minha cabeça, que é não sonhe, seja. Então, eu tenho que estar fazendo, sendo isso, entendeu? Realizando meus sonhos só sendo. Eu sou uma pisciana sonhadora, né? Então, Eu sou aquariano e é fora da caixinha, aquelas coisas, né? a Lúcia também é aquariana. Amo, Lúcia. A pergunta que nunca pode faltar por aqui é qual foi a situação mais estranha ou engraçada que tu já presenciou na carreira? Hum. Ai, não posso falar. Ai, tá, eu vou falar, é que veio a primeira na minha cabeça. Eu, em 2019, tinha uma festa aqui em São Paulo, que eu produzia essa festa, que chamava Le Freak, e era uma festa muito aberta em questão musical, tocava meio que de tudo, e eu sempre deixava claro que queria que as pessoas fossem vestido da forma que você é, tipo, vá para ser livre na festa. E e eu fiz essa festa também para começar a ter experiências no palco cantando. Então toda festa eu fazia uma performance cantando algum cover assim. E chamava vários amigos performers, drag queens em si. E o que foi muito engraçado é que teve uma festa que uma menina veio de longe, assim, tipo, de um outro estado só pra ir na festa. Era uma festa de Halloween, foi a festa que mais teve pessoas. E basicamente, tipo, a menina ficou indo atrás de mim para um canto e para o outro durante a festa, e no final das contas, na hora que eu tava indo embora, ela entrou no meu táxi e queria ir embora comigo, então isso foi engraçado, assim, Meu tipo, Deus! porque eu fiquei com medo, mas ao mesmo tempo, aí minha amiga que morava comigo na época falou, você vai pagar o táxi? Vou. Aí, então vamos. Aí a menina me deixou, eu, tipo, pedi pra deixar ela longe. Só que assim, foi o primeiro momento que eu falei, cara, tipo, tô sendo reconhecido, tem gente aqui que gosta realmente de mim, tenho que tomar cuidado. Eu ficaria com medo. É sobre E isso. qual a música do momento sua que tu esteja ouvindo muito? Nossa, tem tantas. Eu tô ouvindo muito Marina Lima Fugaz, da música brasileira. Meu mundo, você é quem faz. Eu tô muito brasileiro agora, porque eu tô trabalhando na música da terceira persona, que é o boy brasileiro latino, então eu tô Uhum. entrando nessa vibe. Por mais que eu tô aparentando que o Rockstar, a gente, tipo, tá escutando outras coisas. É isso. E qual a música sua mais difícil composta? Minha mais difícil composta é
Tem essas novas que vocês escutaram, que acho que a primeira, Here Alone, ela é bem complicada, eu não sei tocar ela ainda. Mas a que foi mais difícil, assim, foi Karma, que é o segundo single que eu tinha lançado. E eu compus ela no piano sozinho e tal, então eu demorei, tipo, um bom tempo, assim, para conseguir acertar a melodia com o instrumental, e aí eu ir para o produtor e a gente entender qual que seria a estética dessa música, sabe? Falando na música Karma, tu quer contar um pouco sobre essa música, processo de criação, essas coisas? Então, Karma é uma música que eu gosto, eu realmente gosto dela. Eu compus ela porque eu estava apaixonado por uma pessoa que foi para a China, morar na China, no ápice da minha paixão. E eu queria, tipo, colocar tudo que eu estava sentindo na música, sabe? Então, eu sentei no piano e fiquei fazendo acorde, aí foi vendo, aí eu escrevia coisas, e aí se uniu, e a música basicamente fala sobre a gente tá preso num looping que é o amor. Que a gente sempre, o amor tem altos e baixos, não adianta a gente tentar escapar, que a gente sempre vai voltar se você se deixa liberto. Então você tem que colocar isso para fora, e isso que é um karma. Não é basicamente o que é realmente um karma, mas foi a analogia que eu fiz, que é de um looping, que sempre que eu tento esquecer a pessoa, eu tô esquecendo de mim. E aí é um looping, entendeu? Profundo. É isso. Para encerrar a entrevista, qual o recado para a galera que está começando? Eu tô começando também, assim, tipo, então eu não sei muita coisa, mas uma dica que eu dou é não desistir do que você tem na sua cabeça, ir atrás, porque se você não quer virar uma pessoa velha, frustrada, se você não quer, você vai ter que fazer, porque senão isso daí vai te atormentar pro resto da sua vida. Então faça, vai atrás, tenha compaixão com outras pessoas, tente ter uma troca, conversa, mostre realmente quem você é, naturalmente quem você é, e de resto só vai colhendo, porque por mais que a gente queira ser bem-sucedido, que a gente queira ter reconhecimento, o maior sucesso e o maior reconhecimento que a gente tem é quando a gente tem para nós mesmos, sabe? Então eu acho que a gente não pode desistir de de nós mesmos, na verdade. Bom, muito obrigada pela entrevista, muito Obrigado eu. sucesso, principalmente nos seus próximos lançamentos, que a gente está bem curiosa já. E, pessoal, não deixem de ouvir o Van, porque ele é demais. Muito obrigado, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade é uma honra, assim. É, eu admiro muito o que vocês estão fazendo, sabe? E muito obrigado por ter me recebido. Sério. A gente que agradece. Embuste, sai da minha frente, não se assuste. Quando me ver contente, embuste. Um beijo, Galera, pessoal. vocês são demais. Obrigada por nos acompanharem até aqui e fiquem ligados que o rock nunca vai morrer. Tá, gente? Tem muita coisa bacana na cena local e de fora também. E a gente vai tentar apresentar tudo isso para vocês aqui no Microfonia. Sigam para ver, @microfonia podcast. No meu perfil sempre tem alguma loucurada, alguma coisa nova. É só catar @BrunaRGalvão. E também tem aquela stalkeada básica na minha amiga de produção do programa, @luciah.centeno. Deixaremos aqui na descrição. Até semana que vem. Tchau.